Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia da Escola Municipal Frei Eugênio e estarei com vocês em mais uma aula. Hoje é uma aula muito interessante, com certo nível de teoria, mas dá para fazer uma coisa muito legal. Vocês vão ver que no final de tudo se torna muito simples. Só lembrando a vocês que a aula é destinada ao sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental 2 e também primeiro, segundo, terceiro e quarto período do segundo segmento da EJA. Vamos lá? O nosso assunto hoje é um assunto muito interessante que choca direto com a formação do território brasileiro. Melhor dizendo, com a regionalização do território brasileiro. E nós vamos ver isso passo a passo. Espero que eu possa mostrar para vocês esse conteúdo, esse material, de maneira muito sintetizada e simples para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo, não se afobe, é muito legal o conteúdo. Dá para a gente ter uma imaginação e como esse processo de transformação do território brasileiro se deu ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá? Evidentemente, eu separei um material ilustrativo para vocês, porque é aquela história, a geografia é muito importante, esse feedback que nós fazemos, que é o audiovisual. O visual para a geografia é muito importante, porque quando nós trabalhamos com territorialidade, quando nós trabalhamos com espaço geográfico, a imagem nos dá uma visão holística, nos dá uma interpretação, tá? Portanto, a imagem é muito importante. Olha, para a gente começar a entender um pouco do processo de regionalização do território brasileiro, é preciso se remeter ao descobrimento, melhor dizendo, ao processo de colonização, sobretudo o processo de colonização português. Em 1494, o Brasil foi dividido naquele primeiro tratado chamado Tratado de Tordesilhas, ou seja, a parte leste do território brasileiro ficou sob o domínio dos portugueses e a parte oeste sob o domínio dos espanhóis. Foi um tratado, a princípio, vinculado ao descobrimento daquelas terras que ficavam lá no sul, entre Espanha e Portugal. Por que isso aconteceu? Porque Espanha e Portugal, na realidade, eram as duas grandes potências. E para não haver conflito entre essas duas grandes potências, resolveram então fazer esse tratado, dizendo, olha, uma parte desse território que futuramente iria chamar de Brasil vai pertencer a Portugal e a outra parte a Espanha. Isso foi determinado a 370 milhas ou léguas, né, da ilha de Cabo Verde, que é aquela ilha lá africana. É todo esse tratado. Só para a gente começar então a dizer que o primeiro processo de regionalização se deu basicamente no processo de colonização, certo? Depois, subsequente a isso, o próximo slide aqui vai mostrar que Portugal, preocupado com a vinda de outras nações, sobretudo franceses, holandeses, ingleses, disse o seguinte, falou, olha, vamos então começar de certa maneira, a territorializar, ou seja, a dividir o território para dominar. Ele fez o quê? Fizeram as capitanias hereditárias. Hereditárias porque poderia ficar de pai para filho, poderia passar para a família. O que foi essa capitania? Ele pegou a parte que tocava a Portugal e subdividiu em 15 capitanias. Ou seja, dividir para dominar. Essa foi a ideia principal do processo, porque havia, na realidade, uma ideia eminente de invasão. Por isso Portugal, então, dividiu o Brasil nas capitanias. As capitanias tiveram essa ideia fundamental. Né? Depois passaram para o ciclo da cana-de-açúcar, começaram, né? Cada senhor da capitania era uma pessoa do rei português de confiança que participava da aristocracia, toda uma estrutura, né? Mas a ideia fundamental que eu quero deixar aqui para vocês, que o processo de regionalização do território brasileiro, ou de qualquer regionalização em escala mundial, se dá principalmente pelo domínio e pela administração. Por mais que a gente ache que seja uma coisa muito voltada à geografia, nós regionalizamos tudo, tanto em micro como em macro, né? Tendo em vista o território brasileiro. Vamos caminhar um pouco adiante. Eu trouxe uma teoria aqui bastante simples, só para a gente fazer algumas definições aqui, para tocar a matéria adiante. Perceba,
regionalizar o espaço mundial, ou regionalização do espaço mundial. Repare que o mundo, né, desde quando o homem começou a cartografar o mundo, repare que o mundo ficou regionalizado. Então você tem os continentes, você tem os países, dentro dos países você tem o estado, a cidade, dentro da sua cidade você tem bairro, não é? Você tem as vilas, você tem rua. Por que foi feita essa regionalização? Para administrar, para ficar mais fácil o processo de administração. Imagine os oceanos. Você tem, o oceano é todo, o oceano é um só. Né? Já comentei isso em outras aulas, mas imagine, você tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, né? Você tem, por exemplo, o Oceano Antártico, o Oceano Ártico. Por que colocaram essas categorias? Para regionalizar, para ficar mais fácil o processo de entendimento e de localização, certo? Caminhando aqui, imagine, dividir o espaço, né? Um município, estado, país, continente ou todo o mundo em regiões. Evidentemente, isso que eu acabei de falar, a divisão, ela é feita, ela é propícia por processo, não só de dominação em si, no sentido de poder, mas de administração. Por que é necessário que tenha essa regionalização? Imagine o seguinte, você tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatísticas. Ele precisa da regionalização, nós precisamos dos dados. Nós precisamos saber, por exemplo, a quantidade de pessoas, precisamos saber a quantidade de cidade, de bairro, de rua, de pavimentação. Então, essa estrutura, ou seja, esse núcleo de informações é levado até o centro administrativo para ele propor, por exemplo, políticas públicas. A primeira coisa para a proposta das políticas públicas é a regionalização, é saber o que você tem de igual e de diferente. Então, a regionalização, na realidade, perpassa por um processo de homogeneização dos lugares. E a regionalização ela pode ser de qualquer coisa. Você pode regionalizar, por exemplo, uma cidade, você pode regionalizar um bairro de brancos, um bairro de negros, um bairro, evidentemente que eu estou falando, no processo de regionalização. Sabemos que são todos iguais, não é? Mas um bairro, por exemplo, de holandeses, um bairro de alemães. Então, essa regionalização, na realidade, é as informações necessárias para o processo administrativo agir com políticas públicas. Um exemplo muito simples é na sua casa. Você tem o quarto, você tem a cozinha, você tem a sala, você tem a garagem. Repare que cada ambiente desse distingue alguma coisa. Você sabe que o quarto não é a cozinha, evidentemente, né? Portanto, a nossa casa é regionalizada. E por que então regionalizou o país? Para também ficar mais fácil o estudo, o processo de localização, o processo de dominação. São essas as informações, né, mais necessárias. Vamos caminhando aqui adiante. O mundo foi regionalizado da maneira que eu falei para vocês. Para que regionalizar? Olha que interessante. Para estudar melhor o espaço e compreendê-los, né? Para fins administrativos ou planejamento. Evidentemente, aquilo que eu acabei de colocar para vocês. Aqui é só uma síntese, né? O que eu quero que fica para vocês aqui, principalmente para os alunos do ensino fundamental, Fundamental 2, é que regionalizar é um processo extremamente importante para a criação de políticas públicas, para o domínio, para o conhecimento. A partir da regionalização, a partir da divisão, você consegue conhecer mais a fundo e a peculiaridade dos locais. Consegue compreender isso? De maneira bem simplória, de maneira bem simples, não é? Próximo slide. Olha, em 1913, aconteceu a primeira regionalização aqui no Brasil. Foi o governo, né, preocupado com o território brasileiro, havia ainda aqueles mapas em cartas, né, muito rudimentar. O governo brasileiro, então, propôs então a primeira regionalização do Brasil. Repare que a primeira regionalização do Brasil, ele fez baseado nos aspectos físicos, o clima, a vegetação, o relevo, basicamente os aspectos físicos, né, estruturais, climáticos, né? Olha, repare que o norte, ele tem na realidade aqui só a região do Acre, do Amazonas e do Pará. Repare. Por quê? Porque basicamente naquele momento ele falou, olha, o Pará, o Amazonas, o Acre tem característica muito semelhante, as regiões têm característica muito semelhante. Só lembrando a vocês que naquele período era um território, o Acre ainda não estava consolidado como um estado, certo? A gente vai ver isso mais para adiante.
E subsequente, o Mato Grosso, aqui onde o Tocantins, onde era Goiás. Então, na realidade, essa divisão de 1913 se deu baseado nesse aspecto físico, certo? Uma outra questão que eu já abordei numa aula passada, depois vocês vão ter a oportunidade de rever essa aula, é que naquele momento era dividido em setentrional, que é basicamente do norte, do centro para o norte, nós chamamos de setentrional ou região norte. Repare que naquele momento a tipologia era setentrional, a parte central, a parte setentrional oriental, que é onde fica o Nordeste. Mas repare que no Nordeste a Bahia está fora do contexto do Nordeste, Sergipe está fora do contexto do Nordeste. O que eu quero mostrar para vocês, não que vocês tenham que aprender isso aqui agora, mas é que o processo de regionalização do Brasil se deu de maneira gradativa. A cada momento, a ideia, os pesquisadores colocavam, de certa maneira, sempre priorizando as peculiaridades do país. Próximo slide. Em 1940, eu só quero lembrar vocês que você tem, na década de 30, a criação do IBGE, do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Com a criação do IBGE, que é aquele órgão do governo que tende a fazer toda essa pesquisa, que tende a trabalhar dentro dessa estrutura de regionalização, dentre outras coisas, que nós sabemos, trabalha com o IDH, que é o desenvolvimento humano, com o PIB. Então, na realidade, o IBGE ele é o órgão federal responsável por trazer essas informações, levar essas informações até o governo e, subsequente, criar políticas públicas em cima disso. Por isso o IBGE é um órgão tão importante. Essa regionalização de 1940, já criado pelo IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, e só lembrando vocês que todos esses mapas aqui estão disponíveis no site do IBGE de domínio público, para quem quiser depois acessar, muito tranquilo, certo? Em 1940, você já teve a regionalização do IBGE. Olha, repare que interessante. Aqui você já tem o território do Acre. Repare que o IBGE trouxe essa nova regionalização já colocando tanto os elementos físicos, que foi na primeira regionalização que vocês viram aí de 1913, mas também as condições socioeconômicas. Então ele começou a perceber dizendo, olha, o território aqui do Acre, do Amazonas, do Pará, repare que já tem inserção do Maranhão, do Piauí, que está lá no norte. Depois o Maranhão e Piauí vai se tornar território do Nordeste, ou seja, estados nordestinos. Mas o que ele faz aqui? Ele começa a visualizar que o norte, essa região do norte aqui, tem as mesmas características físicas quanto socioeconômica. Subsequente, a região do centro. Região do centro, que já pega Mato Grosso, aqui ainda não tem Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Ele começa a perceber, falou, olha, essa região já tem um aspecto físico, socioeconômico parecido. E aí, subsequente, ele faz com o restante das regiões brasileiras. Mas repare, norte, nordeste, centro, este, na realidade é leste e sul. Repare que as tipologias vão entrar depois. E repare que o território brasileiro aqui falta, por exemplo, Roraima, falta o Amapá. Por quê? Porque nesse momento ainda nós não tínhamos ainda a constituição que nós temos hoje do território, ou seja, esse desenho que nós conhecemos hoje, naquele momento ainda estava no processo de construção. Vamos no próximo slide. Nesse próximo slide aqui é muito interessante porque o IBGE já regionaliza o Brasil em 7 regiões. Repare aqui para vocês verem. Só que aqui é interessante porque acontece um fenômeno aqui. Aqui você já tem a inserção do território de Guaporé, que depois vai se tornar Rondônia, em 1943. Então, uma parte de Mato Grosso é desmembrado e se torna o território de Guaporé, que depois vai se tornar Rondônia. Repare que você já tem a inserção de Rio Branco, que vai ser Roraima, e do território de Amapá, que vai ser o estado do Amapá. Reparem, e uma coisa interessante aqui, que o mapa nos mostra também, é o território de Ponta Porã, aqui, numa região, pertinho, uma parte noroeste, sudoeste do Mato Grosso, você tem um território de Ponta Porã, e depois, subsequente, pegando um pedacinho de Santa Catarina e do Paraná, você tem o território de Iguaçu.
Repare que eles fazem uma divisão, cria-se dois territórios extremamente peculiares aqui, né, que depois vão desaparecer subsequente, certo? Então, nesse momento aqui, você tem o quê? O norte, o centro-oeste, o nordeste ocidental, o nordeste oriental. Repare que a Bahia já é leste setentrional. O que eu quero dizer para vocês aqui, em momento algum, confundir sua cabeça. Eu quero só que você entenda que o processo de regionalização do Brasil se dá de maneira gradativa, até chegar na feição atual que nós conhecemos hoje. Não precisa de você se preocupar, poxa vida, mas eu tenho que aprender isso. Não se preocupe com isso. Só imagine esse processo gradativo de construção. Não vai te pedir isso no vestibular, no Enem, dessa maneira que não tem nem condições, não é? Seria te obrigar a uma decoreba, não tem condições. É simplesmente um entendimento. Entender que o processo de regionalização do Brasil se deu pelo processo gradativo de construção, certo? Vamos para o próximo mapa aqui. Nesse mapa, também todas as imagens aqui são do IBGE, já é de 1960. Ou seja, repare, 1960, o que acontece em 1960? Só um peculiar, volta a imagem. Voltando à imagem aqui, repare que a capital do Brasil, eu voltei aqui do mapa de 1945, a capital do Brasil, o Distrito Federal, na realidade, ainda está lá no Rio de Janeiro. Próximo mapa. Repare que em 1960 você tem o quê? Já tem a capital do Brasil já no estado de Goiás, o Distrito Federal, Brasília. Ou seja, você já tem a estrutura. Por quê? Porque nós estamos no mapa de 1960. 1960, né, Juscelino Kubitschek inaugura Brasília, aquela questão toda. Nós temos a mudança da capital federativa para Goiás e, subsequente, nós agora temos o território de Guaporé, que vira Rondônia, nós temos o território de Rio Branco ainda, que vai virar Roraima, e o território de Amapá vai virar o estado do Amapá. Tá certo? Mas olha, ainda nós não temos a divisão do centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, não é? Mas praticamente, se você observar, em 1960, já quando a capital passa para o Distrito Federal, passa para o estado de Goiás, no Distrito Federal, você vai perceber que nós já estamos bem próximo das feições atuais do território brasileiro. Mas uma coisa interessante aqui é que Minas Gerais, que Bahia, ainda está dentro do grupo de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Espírito Santo, tá vendo? E São Paulo, nesse momento aqui, aí pertence ao sul do Brasil. Olha que interessante, São Paulo já pertenceu ao sul do Brasil. Tá vendo aqui? Olha, o centro-oeste, aqui você tem Goiás, ainda não tem a divisão de Tocantins, né? Mas nós já estamos bem próximo das feições atuais do território brasileiro. Certo? Mostrando o próximo slide agora, repare que nós estamos no slide de 1970. Imagine a seguinte questão aqui. Praticamente, no mapa de 1970, nós temos todas as feições do território brasileiro. Repare, o sul já está composto, né, por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem o sudeste, que já tem os 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O nordeste, você já tem os 9 estados brasileiros, não é? Você ainda tem o território de Roraima, que já passa a ser um território de Roraima, e o território do Amapá, que depois subsequente vai ser o estado, não é? Então repare que nesse mapa aqui nós já temos todas as feições do território brasileiro. Depois a gente só vai fazer algumas divisões, que vai ser a separação do centro-oeste aqui do Mato Grosso do Sul, que vai acontecer em 78, e em 1988 a divisão do estado de Tocantins, desmembrando de Goiás. O próximo slide. Esse é o mapa atual das feições atual do Brasil, não é? Aqui nós já temos toda a estrutura, é um mapa no qual nós estudamos, que nós conhecemos, não é? Olha, nós temos a região norte, aqui, ó, Rondônia, o Acre, o Amazonas, Roraima, o Pará, o Amapá, olha aqui, ó, o Tocantins, que desmembrou de Goiás. Então nós temos todos os estados das feições atuais que nós conhecemos. 26 estados e um distrito. Repare, olha, aqui você tem a Bahia, Sergipe, Alagoas, o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão. Tá vendo que legal? Nós temos todos. Isso é muito importante que o aluno
que o nosso aluno saiba essa divisão, sobretudo a localização desses estados, porque muitas questões do Enem, muitas questões de vestibular, testam o conhecimento do aluno se ele domina esse aspecto holístico, esse aspecto espacial. Portanto, é muito importante. Localização, eu dei uma aula passada falando só de localização, é muito importante por conta disso. Quando eu falo Rio Grande do Sul, você tem que imaginar, na sua cabeça, entender onde fica o sul. Rio Grande do Sul fica no extremo sul do Brasil. Quando eu falo no Amazonas, fica lá no norte. Então, essa localização é muito importante. Por isso eu sempre friso nela. Olha, localização é 80% do caminho andado, certo? É muito importante que nós saibamos disso. Agora, uma outra questão em relação a isso é o seguinte: eu trouxe todos os aspectos da formação de regionalização do território brasileiro, desde as capitanias hereditárias, desde o Tratado de Tordesilhas, mas a formação do território brasileiro se deu em outras perspectivas. Por que eu falo isso? Porque não foi só o IBGE que fez essa catalogação do território brasileiro. Você tem Aziz Abissaber, você tem Haroldo de Azevedo, você tem o nosso saudoso Milton Santos, você tem Pedro Sanches. Nós vamos dar uma olhada aqui no próximo slide aqui. Uma outra formatação do território brasileiro, a partir da proposta de Pedro Pinches, é justamente a regionalização do território brasileiro em 3 categorias. Por que eu coloquei aqui Pedro Pinches? Porque muitos estudos se dá a partir da proposta de Pedro Pinches, né? O que ele fez na realidade aqui? Ele pegou e dividiu o Brasil em 3 complexos. Ou seja, olha, o que ele quis fazer? Ele falou, olha, o Brasil ele pode ser dividido em 3, nos aspectos físicos e nos aspectos socioeconômicos. Então, o que ele pegou aqui? Repare, ele pegou a região norte, mas ele pegou um pedaço do centro-oeste aqui do Mato Grosso, ele pegou um pedaço aqui de Tocantins, embora o sul de Tocantins ainda está na região centro-sul. Repare que ele pega o Nordeste, aí uma coisa muito interessante, que ele pega o norte de Minas Gerais, que ali é o Vale do Jequitinhonha. Por que ele fez isso? Porque ele começou a perceber que os grandes complexos se pareciam muito. Por exemplo, se você pegar Minas Gerais no seu contexto, você vai perceber que o norte de Minas Gerais está mais propício ao Nordeste brasileiro que propriamente ao centro-sul de Minas Gerais. Portanto, as políticas utilizadas aqui no norte, no Vale do Jequitinhonha, são políticas utilizadas lá no Nordeste. Porque as características climáticas, socioespaciais são muito parecidas. Por isso ele fez essa regionalização. Repare que o processo de criação de gado, tanto do norte do Mato Grosso, se parece muito com o norte com o estado de Rondônia e daí por diante. Então ele pegou esses complexos que se pareciam muito e agrupou em 3 grupos, tá certo? Vamos para o próximo aqui. Aqui já é uma outra perspectiva do Milton Santos, nosso saudoso Milton Santos, o maior geógrafo, para mim, de todos os tempos, o maior geógrafo do mundo, sem desmerecer nenhum outro pensador. Mas Milton Santos foi o papa da geografia, continua sendo, porque nós estudamos Milton Santos profundamente e é sempre rejuvenescido suas teorias, né? Fantástico. Quem tiver a oportunidade de estudar, ler um pouquinho sobre Milton Santos, o geógrafo brasileiro, né? Muito legal. E o Milton Santos, ele divide o Brasil em 4 Brasis. Na realidade, ele divide o Brasil numa parte, o Brasil da Amazônia, o Brasil centro-oeste, o Brasil da região concentrada e o Brasil do Nordeste. Milton Santos, ele tem uma teoria muito legal, um estudo muito legal sobre o meio técnico, científico e informacional, que na realidade é a 3ª grande revolução industrial, que é a revolução da cibernética, da robótica, da fibra óptica, de todo esse mecanismo que nós utilizamos hoje, dessa tecnologia, e começou a perceber que só uma parte do Brasil trabalhava ou tinha de maneira concreta essa tecnologia, esse meio técnico, científico e informacional, que era justamente a região concentrada, onde você tem uma agricultura intensiva, onde você tem um modelo tecnológico intensivo, né, diferentemente do resto do país. E aí ele faz essa denominação, 4 Brasis.
Consegue compreender? Na realidade, cada parte do Brasil tem uma característica muito peculiar, muito semelhante. Repare, o Nordeste, e ele coloca o Nordeste ali basicamente com todos os seus estados, né, para dizer que o Nordeste é castigado por uma seca, que o Nordeste tem uma peculiaridade muito grande em relação ao clima, em relação à sua dinâmica aeroespacial, ao processo migratório, que sofre até hoje com o processo de colonização. O Nordeste, na perspectiva de Milton Santos, era totalmente diferente do resto do Brasil, né? O vestígio que foi deixado ali foi muito grande, atacou diretamente no povo nordestino, né? O Nordeste sofreu esse processo na pele, portanto ele separa o Nordeste, a categoria do Nordeste. O Norte, né, também separado, a dinâmica do Norte é totalmente diferente da dinâmica, por exemplo, da região concentrada, segundo Milton Santos. O mesmo acontece no Centro-Oeste. O mesmo acontece no Centro-Oeste, na região tanto Mato Grosso do Sul como Mato Grosso, de Goiás, né? Aí ele pega, é interessante que ele traz Tocantins de volta para Goiás para dizer, olha, embora o aspecto físico seja muito parecido com o Norte, mas o aspecto socioeconômico é muito parecido com Goiás. O que eu quero dizer para vocês aqui é a dinâmica do processo de regionalização do país. Evidentemente que é uma aula coberta de simplificações, mas que num contexto geral é isso mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos se encontrar na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.